Boa noite, amados. Estamos aqui nessa sexta-feira, dia 12 de junho, às 19 horas e 30 minutos, dia dos namorados, né? Um abraço para todos os namorados aí da IHM, que estão aí curtindo essa data, curtindo esse momento abençoado, né? E estamos aqui também junto com a irmã Regiane aqui para fazer a tradução das Libras. Eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós estamos sempre aqui anunciando, né? Hoje nós vamos dar a segunda parte da parábola do filho pródigo, Lucas 15, a partir do versículo 11. Na quarta-feira nós demos a primeira parte, falamos a respeito do filho pródigo, do grave erro que ele cometeu e das consequências que ele teve que arcar. E hoje nós vamos falar do segundo erro, mas o erro cometido pelo filho mais velho. Essas próximas semanas nós vamos estar ministrando sobre outras parábolas, né? A série Parábolas de Jesus Cristo vai ser bênção para a tua vida. E domingo agora nós vamos às 6 da tarde ter um culto especial, culto de Santa Ceia. Nós vamos ter um louvor muito gostoso, depois nós vamos tomar a ceia, depois nós vamos ministrar a palavra de Deus e vai ser bênção domingo às 6 da tarde. E o tema da mensagem é os 3 níveis do relacionamento com Deus, tá bom? E eu quero convidá-los a fechar os vossos olhos e vamos orar, né? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos orar. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, eu quero aqui te agradecer, Senhor, te agradecer pelo teu grande amor, te agradecer pela tua bondade, te agradecer pela tua fidelidade, te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor está nos dando. Graças te damos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, por tua graça infinita. Graças te damos pelo Espírito Santo. Graças te damos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor durante esse dia esteve conosco, nos guardando, nos sustentando e suprindo as nossas necessidades. Abençoa essa live, abençoa a palavra que vai ser ministrada, abençoe a todos que estão nos assistindo, Pai, que essa live venha ser bênção na vida de cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você nesse momento a abrir a tua Bíblia comigo agora. Abra aí a tua Bíblia em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu vou ler novamente essa parábola do semeador. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou.
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, pondo-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Tomai também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurou conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era necessário que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, mas foi achado, né? Então, como nós esclarecemos quarta-feira, essa parábola do filho pródigo, né, que era uma maneira de Jesus ensinar de maneira figurativa, de maneira ilustrativa, né, com comparações, ela faz parte de todo um contexto que começa no versículo 1. Os fariseus, os religiosos da época, fariseus, saduceus, os escribas, eles ficavam indignados, eles se escandalizaram pelo fato de Jesus, dizendo-se ser o Salvador e o Messias, conviver no meio dos publicanos, dos cobradores de impostos, das prostitutas e meretrizes. Jesus estava ali no meio dos pecadores, logicamente, para chamá-los ao arrependimento. Como ele sempre disse, não são os sãos que precisam de médicos, mas são os doentes, né? São os pecadores, e para isso veio o Filho do Homem. Mas eles não entendiam, eles tinham um grande preconceito pelo fato de Cristo, se dizendo Messias, Salvador, né, conviver no meio dos pecadores. Então Jesus, para ensinar uma lição a esses religiosos, ele conta uma série de parábolas, começando pela parábola da ovelha perdida, onde um pastor, tendo 100 ovelhas e uma se perdendo, ele deixa as 99 para buscar aquela que se perdeu. Também a parábola da dracma perdida, onde uma mulher tendo 10 dracmas, perdendo uma, ela deixa as 99 e varre e vasculha toda a casa para achar a dracma perdida, e achando faz uma grande festa com as amigas, né? E por último aqui a parábola do filho pródigo, e mostrando aqui que Deus, na figura desse pai, se alegra grandemente quando o filho pródigo, pecador, se arrepende e volta para casa, não é? Então, o objetivo central dessa parábola era esse. E o filho mais velho, representando os fariseus, saduceus, os religiosos, que ficaram indignados, assim como esse irmão ficou indignado, quando o irmão volta e o pai o recebe com uma grande festa, né? Agora, nós também podemos interpretar e extrair lições valiosas dessa parábola com o seguinte tema: um pai, 2 filhos, 2 erros e 2 consequências, né? Veja bem, esse pai bondoso representa, né, a figura de Deus, esse pai maravilhoso e amoroso que nós servimos. O filho mais velho representa o religioso, o fariseu religioso,
que não entende a graça, o amor e a misericórdia de Deus. O filho mais novo representa aquele cristão pródigo que se desvia, que se afasta dos caminhos do Senhor, né? E então, veja bem, nós falamos na quarta-feira o primeiro filho, o erro do primeiro filho, o filho mais novo, que é pródigo. A palavra pródigo quer dizer aquele que desperdiça, desperdiçador, aquele que, embora vivesse ali no seio da família, protegido pelo amor e o cuidado do pai, desfrutando de uma vida próspera, uma vida abençoada, ele pede metade do que era dele, a parte que era dele, da riqueza do pai, e abandona o pai, abandona a família, vai se aventurar numa terra distante, ali gasta todo o seu dinheiro, né, com prostituição, alcoolismo, farra. De repente acaba o dinheiro, some-se os amigos, falsos amigos, as mulheres também o abandonam, ele fica na penúria, fica na miséria, vai lá para o fundo do poço, arruma um emprego para apacentar porcos e sentia tanta fome que desejava comer, né, as alfarrobas que os porcos comiam. E nesse momento, né, de tamanho sofrimento, tamanha humilhação, tamanha dor, ele se lembra, ele faz uma reflexão e se lembra da vida que ele vivia com o pai, e ainda diz: até os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. E ele toma uma importante, difícil, mas firme decisão de voltar para a casa do pai. Ele veio com toda uma riqueza, agora ele está voltando na miséria, entendeu? Humilhado, mas ele volta para o pai, e ali ele pede para o pai tratá-lo como empregado, o pai perdoá-lo e tratá-lo como empregado. Ele não pediu para o pai recebê-lo como filho, mas como empregado. E para surpresa dele, o pai o recebe com muito amor, com muita alegria, coloca umas vestimentas novas nele, que representa a justiça de Deus em Cristo Jesus, as vestes de justiça para todo pecador que se arrepende e volta para a casa do pai, coloca anel no dedo, que representa a restituição da autoridade paterna, de autoridade de filho, e coloca sandália nos pés, que representa a restituição, a restauração da paternidade. E ainda mata um novilho cevado e faz uma grande festa, convidando os amigos, a família, porque o seu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Que coisa linda, né? Veja bem. Agora vem a parte do filho mais velho, que é a que eu quero passar hoje aqui. Olha que interessante. Eu vou ler a parte do filho mais velho. Olha lá. Olha que interessante. Aqui na parábola do filho pródigo em Lucas 15. Quando eles estão lá naquela festa, né? Naquela festança maravilhosa, e o pai celebrando, porque o pai orou muito pelo filho. E o pai, imagina o aperto no coração desse pai. A Bíblia não fala quantos meses durou a aventura do filho pródigo. A gente não sabe. Mas não importa se foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Mas o pai sofreu muito, mas ele nunca perdeu a fé e a esperança. Ele orava pelo filho. E aí quando ele vê o filho chegando, são e salvo, imagina a alegria, né? E ele celebrou e fez uma grande festa. E o filho mais velho, o primogênito, não estava naquela hora ali. Quando ele chega, olha que interessante, acompanha comigo a partir do versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar na festa.
Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu para o pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, mas foi achado. Que coisa maravilhosa! Nós vamos extrair daqui, dessa parte, muitas lições importantes para a nossa vida. Olha que interessante. Esse filho mais velho, o irmão do filho pródigo, ele era zeloso, ele era um bom filho, né? Diz aqui que ele nunca desobedeceu uma ordem do pai, mas ele tinha um espírito religioso nele, né? Ele, chegando do trabalho, ele ouve ali o barulho das músicas, uma festança, né? Vê aquela multidão ali festejando a volta do filho pródigo, e ele pergunta para o funcionário, né? Veja bem, o que está acontecendo aí? Aí o funcionário conta para ele: olha, o teu irmão voltou são e salvo, e o teu pai ficou muito feliz, muito alegre, matou um novilho cevado, convidou todos em volta aqui e fez uma grande festa. Qual foi a reação desse filho mais velho, com esse espírito farisaísta, com esse espírito religioso? Ao invés de ele ir lá, entrar na festa, comemorar o retorno do irmão, comemorar a salvação do irmão, comemorar a restauração do irmão, a volta do irmão, ele ficou indignado e não quis entrar na festa, não quis entrar. Ele ficou enciumado com o tratamento que o pai deu para o irmão pródigo, e ele não quis entrar na festa. O pai ficou sabendo, e o pai vai até ele e pergunta para ele, né? Qual é a razão da ira dele, qual é a razão dele estar enciumado, dele estar agindo daquela forma, indignado. E ele responde o que eu acabei de ler: olha, eu estou há tantos anos que eu te sirvo, eu nunca transgredi uma ordem tua, e o Senhor nunca me deu um cabrito para mim fazer uma festa e me alegrar com os meus amigos. Aí vem esse teu filho, que desperdiçou metade dos seus bens com prostituta, com farra, aí ele volta e o Senhor faz uma festa dessa. Agora, entenda bem, meus irmãos, qual foi a resposta do pai para esse filho mais velho, religioso, fariseu? Olha o que ele diz, e essa é uma lição, um alerta para nós. Eu acho linda essa declaração. Ele diz: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era necessário que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Meu Deus, que declaração poderosa, né? Vamos aqui meditar nessa poderosa declaração do pai para o filho mais velho. A primeira declaração que ele faz, né? Tudo que é meu é teu. Olha que declaração. E Deus está falando com você nessa noite de sexta-feira: filho, tudo que é meu é teu. E por que nós podemos crer nessa verdade? Porque em decorrência da obra redentora de Jesus, consumada há 2000 anos na cruz do Calvário, eu e você que cremos em Jesus, eu e você que nascemos de novo, que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
e idôneos para desfrutar da herança. Na nova aliança foi-nos dado uma herança, foi-nos deixado uma herança. Como diz Paulo, não são os filhos que deixam herança para os pais, mas são os pais que deixam herança para os filhos. E o pai deixou para nós uma herança. Hebreus 9 diz que onde há um testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque o testamento só é confirmado no caso de mortes. E quando Cristo morre naquela cruz, ele declara: está consumado. Encerrou ali a velha aliança baseada na lei, e começa-se uma nova aliança baseada na graça salvadora de Jesus. E nessa nova aliança nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E podemos declarar e com toda a convicção: tudo que é do Pai pertence ao Filho. Por isso que o Pai diz: tudo que é meu é teu. Olha aí que interessante. É lindo demais, né? É muito lindo isso. Veja bem. Agora, o cristão religioso, ele é semelhante a esse filho mais velho. Sabia? Por que nós podemos comparar esse filho mais velho a um cristão religioso que está dentro da igreja, aceitou Jesus, se batizou, ajuda na igreja, é fiel ali, mas ele não desfruta da herança do Pai. Ele é zeloso em suas obras, porém ele não desfruta das bênçãos e da herança do Pai Celestial. Por quê? Porque ele vive apoiado sobre as suas boas obras. Ele se vangloria por sua obediência. Ele se incomoda quando um pecador ou um filho pródigo volta e entra na festa do reino. Ele tenta conquistar o amor e o poder, né? E a atenção do Pai pelas boas obras que pratica. Ele não consegue compreender o poder e a importância da graça de Jesus Cristo. Por isso, uma lição que nós precisamos aprender: nós nunca devemos, nunca, jamais, edificar o nosso relacionamento com Deus baseado nas boas obras que nós praticamos. Mas devemos edificar o nosso relacionamento com Deus apoiado e baseado na graça salvadora de Jesus e na sua justiça. Por isso que Romanos 5,17 diz que nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, por isso podemos reinar em vida por Cristo Jesus. Nós devemos construir o nosso relacionamento com Deus, não baseado no que a gente faz. Nós fomos salvos, não por causa das boas obras, mas por causa da graça de Jesus Cristo. Somos o que somos, temos o que temos, podemos o que podemos, não por mérito nosso, mas pela graça salvadora de Jesus Cristo. Nós devemos praticar boas obras, sim, como diz Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós fomos feito obra-prima da criação de Deus, criados em Cristo para praticar boas obras. Olha que interessante. Mas o nosso relacionamento com Deus deve ser edificado não nas nossas boas obras, mas na graça salvadora de Jesus. Olha aí que coisa maravilhosa, né? Somos salvos e justificados por Deus pela graça de Jesus. Efésios 2, verso 8 e 9, e Romanos 3, do 19 ao 31, deixam claro que a salvação é pela graça de Cristo, favor imerecido. Recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, Romanos 5,17. Estamos vivendo na nova aliança, baseada na graça de Jesus e não na lei de Moisés. E não há nada que possamos fazer para nos tornar mais merecedores
das bênçãos de Deus do que já somos em decorrência da graça e da justiça que nós recebemos em Cristo. Essa foi a grande falha grave que o filho mais velho cometeu. Primeiro, não se alegrar com a volta do irmão. Mostrou aí um espírito egocêntrico, falta de piedade, falta de empatia com o irmão, falta de amor. E segundo, total ignorância dos seus direitos como filho e herdeiro daquele pai amoroso. E o pai o fez lembrar disso: olha, tudo que é meu é teu. O que o pai estava dizendo para ele? Olha, todo esse gado, todos os novilhos, todos os cabritos, tudo que há nessa fazenda aqui te pertence. Quer dizer, ele não desfrutou todos esses anos daquilo que lhe pertencia como herança, não porque o pai foi mesquinho, porque o pai reteve a bênção, mas porque ele construiu um relacionamento com o pai baseado naquilo que ele fazia, não baseado no amor e na paternidade do pai para com ele. Infelizmente há muitos cristãos assim dentro da igreja, né? Servem, são úteis, são fiéis, mas são religiosos. Tem um espírito fariseu, tem um espírito religioso. Não sabe viver apoiado na graça de Jesus. Não sabe desfrutar pela graça da herança e das bênçãos de Deus. Olha, não há nada que eu e você possamos fazer para aperfeiçoar a graça de Jesus na nossa vida. Não há nada que nós possamos fazer para merecer mais as bênçãos de Deus do que nós já merecemos por causa da graça de Jesus na nossa vida. Isso nós precisamos entender. Deus se relaciona conosco na nova aliança. No Velho Testamento, Deus se relacionava com as pessoas da velha aliança a partir da prática da lei, dos dogmas da lei. Agora, na nova aliança, Deus se relaciona comigo e com você baseado na graça de Jesus, não mais na lei. Aleluia, glória a Deus. É por meio da obra redentora de Jesus. Deus se relaciona conosco baseado no que Cristo fez em meu favor e em teu favor. Nós somos obedientes a Deus não para sermos salvos e abençoados e herdar as bênçãos de Deus, porque isso já aconteceu pela graça, mas nós somos fiéis a Deus por amor, por gratidão. Isso sim precisa ficar claro. Aleluia. Amém, meus amados? Por isso que eu quero aqui exortar você em amor nessa sexta-feira. Aprenda todo dia a agradecer a Jesus por tudo que Ele fez. No MD está muito explicadinho ali, aquela parte das ações de graça, porque tudo já foi feito. Não há nada que Jesus possa fazer por mim e por você do que Ele já fez. Jesus já fez tudo o que Ele podia e devia fazer por mim, por você, para que a gente tenha vida e vida com abundância. Ele já morreu por nós na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço pela nossa salvação e nossa redenção. Ele já derramou seu sangue para nos lavar e nos purificar e nos perdoar dos nossos pecados. Ele já nos resgatou da maldição e nos deu a bênção de Abraão. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Ele já nos curou de toda enfermidade. Pelas suas chagas fomos sarados. Ele já encravou o escrito de dívida na cruz, perdoando toda a nossa dívida com o Pai. Ele já nos deu da sua justiça, já nos deu da sua paz, já nos deu do seu amor, já nos deu do seu Espírito. Fez de nós uma nova criatura, filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, habitação do Espírito, morada de Deus, da família de Deus, propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Ele já escreveu o nosso nome no livro da vida.
Ele já preparou uma morada celestial. Ele já nos abençoou com as bênçãos de Abraão. E segundo Efésios 1:3, já nos abençoou com toda a sorte de bênção. E até hoje, nesses 2000 anos, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso advogado e o sumo sacerdote da nossa confissão. Então aqui nós não devemos cometer nem o erro do pródigo e nem o erro do filho mais velho. Do pródigo, jamais abandonar os caminhos do Senhor, custe o que custar. Jamais deixar o Senhor, jamais deixar a comunhão da igreja, a comunhão com o Espírito, né? Jamais ser um pródigo, um desperdiçador. E também jamais viver nesse espírito religioso do filho mais velho. Mas nós devemos ser fiéis a Deus e nos apoiar sempre na graça salvadora de Jesus e desfrutar pela graça de tudo que Ele preparou para nós e conquistou para nós e nos deu gratuitamente. Por isso que a gente tem que ter um espírito de gratidão, ações de graça, louvor e adoração a Cristo todos os dias da nossa vida. Amém? Espero que essa palavra tenha abençoado grandemente a sua vida, tá bom? E que vocês continuem curtindo essa noite romântica aí, Dia dos Namorados, né? E que Deus abençoe grandemente cada casal da nossa igreja, fortalecendo os laços matrimoniais, e os casais orarem juntos, buscarem Deus juntos, tá bom? Eu quero orar agora pela vida de cada casal, tá bom? Cada família. Feche seus olhos. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, eu quero aqui te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de pregar a Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Que o Senhor abençoe grandemente, Pai, cada família que está nos assistindo, em especial cada casal. O Senhor venha fortalecer os laços familiares, Pai, o amor conjugal do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Derrama, Pai, o Teu amor, derrama a Tua paz, derrama a Tua unção e derrama as Suas bênçãos, Pai. Nós profetizamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, desejo a todos um ótimo final de semana e até domingo, tá bom? Domingo, dia 14, às 18 horas com a Santa Ceia. Prepara a ceia aí na tua casa para a gente ministrar a ceia do Senhor. Deus abençoe.